Tá, Bom, Vera. gravando agora. Bom, pessoal, então, bom dia, né? Primeiramente, sejam todos bem-vindos aí a mais um Art Talks. Eu sou a Bárbara, do time de Pessoas e Cultura aqui da Arte, e é um prazer recebê-los aqui em mais uma edição do nosso programa, né, do Art Talks. Bom, para quem não nos conhece, né, a Arte é uma empresa de tecnologia que transforma ideias em soluções por meio de desenvolvimento de software, dashboards, design thinking, e também nós oferecemos serviços especializados em alocação de profissionais e recrutamento focado aí em tecnologia. E esse aqui é o nosso programa de disseminação de conhecimento, o Art Talks, onde mensalmente a gente se reúne para trocar ideia e aprender um pouquinho mais com alguns especialistas, enfim, de qualquer assunto, diversos temas, né? E nesse mês de abril, ocorre a campanha de conscientização sobre o transtorno de espectro autista. Portanto, nós convidamos a psicóloga Clécia Góes para falar com a gente sobre esse assunto. Então, fiquem à vontade, é mais um bate-papo aqui. Então, interajam aí no chat ou aqui pelo microfone também, façam as perguntas, enfim, tragam aí é, participação. E, Cléo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar desse Art Talks. Eu passo a palavra para você se apresentar e dar início ao bate-papo aqui com a gente. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia, Bárbara. Quero agradecer, tá, a oportunidade de participar e conversar com vocês hoje. E eu vou ser muito sincera, gente. É a primeira vez que eu participo assim, de uma conversa online com pessoas que eu não conheço e eu sou extremamente tímida. Então, se vocês puderem conversar comigo de volta e partilhar tanto o que vocês sabem ou o que vocês não sabem, mas têm dúvidas, eu vou ficar imensamente grata, porque eu estou muito nervosa. Tá? Quero ser bem Fica sincera. tranquila que isso pra gente é normal, tá? Vai se acostumando. Mas de primeira ainda tá sendo difícil. Então, a minha ideia, tanto que eu nem montei nenhum slide nem nada, é realmente não ser uma palestra. Eu quero ter um bate-papo com vocês, conversar um pouquinho sobre o assunto, porque a gente, pelo menos, é que eu tô dentro da bolha, né? Eu escuto muito falar sobre autismo, sobre diversas novidades da área de pesquisa, de estudos, mas para quem está de fora, eu não sei como que é essa percepção, se vocês recebem também bastante conteúdo ou bastante informação sobre, para saber o que eu explico, o que eu não explico, para não ficar repetitivo também e ficar chato para vocês. Então, vamos pensar assim, quando vocês escutam a palavra autismo, o que vocês pensam? O que vocês sabem? Quem quiser falar, não todo mundo da mesma vez, tá? Alguém sabe? Eu confesso que eu não conheço muito, sei nada praticamente referente ao autismo, né? Eu agora, recentemente, assim que comecei a acompanhar com mais atenção, devido ao meu filho, né? Nós estamos fazendo alguns exames, alguns procedimentos com o nosso filho para ver se ele tem TA, né? TA é nível 1, né? Por causa do comportamento. A gente identificou alguns comportamentos nele, ele tem 12 anos, só agora que a gente conseguiu identificar um pouco mais, não com muita clareza ainda, a questão do autismo nele, né? Então, nós estamos trabalhando nesse processo de ver se ele tem ou não TA, mas tudo indica que ele tem, né? Num nível baixo, mas ele tem, né? A questão da percepção dele, a forma de ele ver as coisas, ver o mundo, né? É um pouco diferente da gente, assim, normal, e a gente às vezes se assusta com a forma de interagir dele, né? É um pouco antissocial, tem alguns hábitos que não, para a idade já não está conforme, sabe? Então, a gente está seguindo esse processo aí, estamos vendo um psico, esqueci o nome, é tão complexo os nomes, né? Desculpe que eu não consigo entender muito, mas a gente está procurando entender um pouco melhor isso para poder ajudar, né, da melhor forma possível. Então, achei até um tema interessante, e eu falei, vou entrar, porque eu quero entender um pouco melhor para poder ajudar meu filho na vida adulta, né, mais para frente.
Sim. A Adriana e a Ana querem falar também? Sim. Antigamente a gente não ouvia falar disso. Tinham crianças que poderiam ter, mas a gente nem sabia que existia, né? Daí classificavam de outras formas, né? Que a pessoa tinha um problema mental, etc. Aí veio a palavra autismo, aí eu conheci crianças com autismo muito sério, com um problema muito sério, tipo que não fala, não interage, muito agressiva, e isso deixa a gente assustado, né? E também conheci pessoas que se dizem autistas, já não sei, né? Porque a gente só escuta, só fala, olha, ele é assim porque é autista, e que são muito, que não são muito sociáveis, mas são muito inteligentes em algumas áreas. Tem um desenvolvimento intelectual, por exemplo, na música, ou uma técnica que fica assim absurdamente elevada, aprende com uma facilidade muito grande, mas continuam tendo aquele viés não sociável, né? Então é isso que eu conheço de encontrar com pessoas que se dizem autista. Aí a gente fica assim, será que um dia eu fui ou eu sou e não sei? Essa que é a grande dúvida. É isso que eu tinha que falar. Muito obrigada. Ana? O autismo é uma questão interessante, né? Porque como a gente não tem muito conhecimento, tem muitas nuances. Eu tenho um amigo, eu fiz essa amizade no curso de inglês, e a gente continuou amigos para a vida, né? Então foi 2020, pandemia, e ele foi diagnosticado depois com autismo em 2024 de nível suporte tipo 1. E assim, a gente acompanha a pessoa, a gente vê que ela tem algumas nuances, algumas dificuldades e outras coisas muito ágeis, muito inteligentes. Em questão. Depois eu fui pesquisar, né, neurodivergência para entender melhor. Mas, assim, eu creio que até a parte do nível de suporte tipo 1 é mais difícil a gente entender. E também é aquela questão de estereótipo, que às vezes a gente vê muito a questão do autista como aquelas crianças, né? Com muita dificuldade, mas às vezes não se limita só isso, né? É uma coisa muito ampla e aí para a gente mesmo é uma coisa que é difícil de compreender. Sim, e é muito importante a gente ter essa noção de que o autismo ele é um espectro. Então, é o transtorno do espectro autista. Ele é classificado como um transtorno porque ele não é uma doença, ele é um transtorno multifatorial. Então, a gente não sabe ao certo, né, por que uma pessoa nasce autista, mas pode ser fatores genéticos, fatores ambientais. Aí, nessa questão de ambientais, tem bastante gente que até associa vacinas, mas, gente, vacina não causa autismo. A gente tem que ter isso em mente, não causa. As questões ambientais que nós falamos por exemplo, em útero. São crianças que nascem prematuras, crianças que têm alguma decorrência, tanto na gestação quanto no parto. Aí sim, mas a gente não consegue associar um fator único para o autismo. E a gente fala que é um espectro porque todo mundo é diferente. Dentro de um desenvolvimento neurotípico, todo mundo tem as suas facilidades, as suas dificuldades. Então, o autismo não é diferente. Eu tenho, sim, critérios que eu vou considerar para poder considerar uma pessoa autista, né? Dentro da medicina, existe o DSM, que é um manual de transtornos mentais. E aí o DSM, ele vai classificar que para a pessoa ser considerada autista, ela tem que possuir dificuldades em 3 áreas. Na comunicação, ela precisa ter... ela precisa ter... Nossa, esqueci a palavra. Depois que eu tive Covid, a minha memória ficou péssima. Mas essa pessoa precisa ter dificuldade em comunicação social, ela precisa ter interesses restritos. Então, você sempre vai observar, a palavra da moda agora é hiperfoco. Então, a criança tem hiperfoco em dinossauro, tem hiperfoco em sapo.
Gente, eu conheço um menino que tem hiperfoco em tampa de garrafa. Ele coleciona isso e ele sabe de tudo, como é feito, quais são as colorações das tampas e qual a diferença. E também eu vou precisar colar. Desculpa te interromper. Tem algumas pessoas com a mão levantada, não sei se você sim. consegue ver aqui. Não consigo, porque eu tô pelo celular. O Fernando, acho que ele quer falar. Bom dia, pessoal. Deixa eu ativar a câmera aqui também. A gente quase não se vê, né? Então, Pois é. bom dia, pessoal. Clécia, obrigado, viu, pela oportunidade, né? E assim, eu acho muito importante isso que você está falando, né? E essas oportunidades eu não deixo passar, né? E eu me encontro nesse mundo há alguns anos já. Eu tenho 2 crianças autistas, né? E então a gente vive isso diariamente. Então mudei minha vida desde, né, do laudo, né? Assim, quem ganha o laudo é a família, né? Então, e, e a gente vê assim, eu acho que é importante você falar algumas, né, comentar algumas coisas. O autismo, né, a questão da prematuridade, né, que é um fator, assim, acho que o maior fator, né, acho que também eu estava lendo, eu gosto muito de artigo científico, e eles falam muito sobre a deficiência de ferro, né, na gestação também, né? Acho que isso foi recente agora, né? Então, assim, tem algumas causas mesmo, mas realmente, assim, vacina não é um deles, tá? Oh, peraí. A vacina não é um deles, então, assim, são fatores genéticos, né? Principal, assim, a maioria dos casos tem a questão da prematuridade, né? E algumas outras situações, né? Mas, né, a vacina não é um deles. Então, assim, e também, assim, tem coisas, né, que nem, acho, eu esqueci, teve uma colega aqui que comentou, né, assim, os casos que vem aumentando. Então, assim, na verdade, o que a gente vê é que o diagnóstico tem melhorado, né? Então, os casos, eles, né, assim, aumentam por conta, é, da população mesmo, que vai aumentando, né, as gestações, vão tendo mais filhos, mas o que eu vejo mesmo, assim, que eu tenho lido é que o diagnóstico tem melhorado, né? Tanto que durante, né, assim, durante o laudo deles, né? Inclusive as psicólogas chegou e falou, Fernando, vem cá, vamos fazer uns testes aqui também e tal. E é Que é muito bem comum comum. Oi? é muito comum os pais descobrirem os próprios diagnósticos a partir dos filhos, porque você Isso. vive a vida inteira achando que aquele comportamento ele é normal. Isso, exatamente. E justamente foi o que ocorreu comigo, né? Então, assim, durante, né, o processo deles, a pessoa chegou, não, vem cá, você tem alguma coisa diferente em você. Então, assim, na época, eu obtive, né, consegui fechar o laudo de TDAH. Então, assim, e foi uma mudança na minha vida, com tratamento e não tratamento, né? Tanto que eu falo pro pessoal, cara, primeira vez que eu tomei a medicação, eu chorei dentro do carro. Eu falei, cara, aquela zona na minha cabeça, acabou. Então, assim, muda a vida da pessoa junto com o tratamento, né? E outra coisa que você falou, assim, também compartilhando com a colega aqui que falou antes, todo mundo acha que tem autismo ou alguma coisa, né? E durante as terapias, né, de médico doido, né? Todo mundo tem um pouco, o pessoal fala, né? Então, assim, durante o tratamento, né, um dos terapeutas, ele falou, olha, tem fatores que nos influenciam e influenciam a todos, né? Principalmente na questão da atenção, que é o sono, fome e as dores, né? Então, tanto que assim eu tive que tratar essas questões antes para que se tenha um diagnóstico, né? Então é tudo que a população não consegue ter hoje, né? Dormir direito, se alimentar direito e tem sempre alguma pessoa aí, ou com dor física ou dor emocional, né? Seja os dois. Eu falei, cara, que interessante. Então, assim, às vezes a gente imagina que tem alguma coisa, busca, né, ajuda, lógico, busca tratamento, um profissional, mas a gente também tem que eliminar fatores que atrapalham a nossa performance, né, nossa vida, né? Então, acho que é importante mesmo. Então, assim, acho que essas oportunidades são bem valiosas mesmo, viu? E obrigado mais uma vez, tá?
Não, obrigada a vocês, gente, por estarem participando. Inclusive, é importante falar sobre isso, que você pode ter sinais, sintomas que se adequem dentro do transtorno, mas não necessariamente você feche um diagnóstico. Então, você precisa ter dificuldade de comunicação, precisa ter, precisa gostar de uma coisa muito intensamente, precisa ter dificuldade em interação social. Tudo bem, ok. Você precisa ter essas 3 coisas para fechar um diagnóstico de TEA. Você pode ter 2 e ainda assim não fechar um diagnóstico. Você pode sim estar enquadrado em outro transtorno, por exemplo, o transtorno de ansiedade social, o TOC, ou então você pode não dormir bem, você pode não se alimentar direito, não fazer exercício físico, porque nem tudo é patologizante. Acho que a gente está, inclusive, dentro de uma cultura atualmente que tudo é um CID. Gente, não. Às vezes você não consegue cumprir as suas demandas no dia, não é porque você tem TDAH, não é porque você é autista. É sim porque você não tem saúde, você não tem rotina. E é até uma questão de que nós estamos imersos em uma rotina extremamente doentia, gente. Você fica exposto a telas o tempo inteiro. Inclusive, tem casos de pais que levam os filhos para a clínica com a suspeita de autismo, só que não, é uma criança que é muito exposta a telas. Uma criança que não é bem estimulada, uma fala que não é estimulada. Então, nem tudo é uma patologia hoje em dia. Acho que a gente precisa quebrar essa ideia de que tudo é doença, de que tudo é transtorno. E não. Até porque a gente acaba caindo em falas que são extremamente preconceituosas talvez você já tenha ouvido, ai, mas hoje todo mundo é autista. Eu escuto isso diariamente. Ai, mas vocês viram que agora tá na moda ser autista? Gente, eu quero ver quem é que, pelo menos das pessoas que têm autismo que eu conheço, que eram loucas para ter isso. Porque autismo, ele causa prejuízo na vida. Inclusive, esse é um dos critérios para ser considerado dentro dos 3 níveis de suporte, que o Alex até falou que o filho dele ele tá com a suspeita para o nível 1. E é isso, ele é dividido em 3 níveis. Antes a gente tinha o leve, o moderado e o severo. Não sei leve para quem, né? Hoje a gente considera os níveis de suporte. Então, quanto que uma pessoa precisa de ajuda para cumprir as tarefas do dia dela? Tem criança, é que a gente sempre fala de criança porque é mais comum atualmente fazer o diagnóstico na infância. Mas a gente sempre esquece que o autista cresce. Então, eu tenho adultos que não conseguem pegar um ônibus. Eu tenho adultos que não conseguem expressar que eles não gostaram de alguma coisa. Eles vão comprar uma roupa, oferecem uma roupa feia e eles aceitam porque não conseguem falar. Isso é um exemplo muito bobo, mas tem tarefas importantes no dia a dia que as pessoas não conseguem cumprir. Inclusive, a gente tem que falar também sobre a dificuldade do nível 1 de suporte, porque ele sempre está associado a outras comorbidades. Então, eu tenho um índice maior de depressão em pessoas com nível 1, porque elas são invalidadas, constantemente invalidadas. O autismo ele é mais comum em homens, porque as mulheres, até pela questão social, nós mascaramos melhor as nossas dificuldades, até dentro do desenvolvimento típico. Então você tem aquelas falas de que, ai, mas a menina ela se desenvolve mais rápido. Não, é que ela tem mais responsabilidades desde cedo.
E para uma criança autista, para uma menina autista, é a mesma coisa. Então, é mais fácil para a mulher mascarar as dificuldades dela, e aí você acaba tendo um aumento de casos em meninos. Mas não é que não existem autistas mulheres, e sim que nós vemos mais dificuldades nos meninos. Eu me perdi, gente. Tem pessoas com a mão levantada aqui ainda, Cleo. O Eric, acho que é o próximo. Tá. Eu não sei se... Bom dia. Bom, eu sou neurocientista, né? Sempre tive interesse, assim, em entender como as pessoas pensam, não só pessoas como máquinas e tal, mas nesse contexto, como pessoas pensam e tal. Um dos motivos disso é porque eu mesmo tenho pré-diagnóstico de autismo mais leve, assim, no caso é altas habilidades, e acabei não enquadrando nessa questão das dificuldades também, para receber o diagnóstico médico. Mas engraçado, assim, depois de ouvir você falando, assim, eu, quando era menor, não conseguia andar de ônibus, eu não conseguia conversar com atendente de loja e tal. E achei engraçado porque eu colecionava tampa de garrafa também, então... é bem interessante. Hoje em dia, como passa, né? Quando era criança eu tinha dificuldades e depois de adulto eu já consegui lidar com isso também. E aprender a conviver normal também. E é até eu, pelo menos, eu estudei com várias crianças que na época só tinham um diagnóstico de deficiência intelectual. E hoje os diagnósticos eles estão sendo revistos, né? E a gente consegue ver um aumento de casos de autismo. E é isso. Antigamente a gente não tinha uma inclusão. Na verdade, hoje já é difícil, né? Então as pessoas elas tinham que encontrar formas de superar suas dificuldades, muitas vezes sozinhas. Hoje a gente tem o dado da Agência Nacional dos Estados Unidos de Psiquiatria que 1 a cada 31 crianças são autistas. Só que não é que esses casos aumentaram, eles sempre existiram. Só que eles tinham um diagnóstico equivocado. Gente, só um minutinho, vou fechar minha porta. Prontinho. Mas muito obrigada, Eric, por você participar. Acho que o próximo é o Renato, que está aqui com a mão levantada também. Bom dia. Eu tenho um afilhado, ele tem 6 anos e ele é autista, e o grau dele é bem alto. Então, e a mãe dele, desde que ele nasceu, ele tinha crise, ela dava o celular, que o celular deixava ele calmo. Então, eu acho que ela demorou muito a procurar tratamento. Então, ele está com 6 anos, ele ainda usa fralda, ele não come nada, não sei se é do autismo, ele não só bebe leite, não aceita nada para comer. E agora que ele está começando a falar, até eu dou livro para ele, ele gosta de ler, ele é muito interessado em livro. Mas a gente fica em dúvida como tratar, né? Que ele vem brincar com as crianças, ele não sabe se tudo que ele pode brincar, tudo que ele pode pegar, né? Às vezes dá crise nele. Então tem um afilhado que é assim. É importante a gente falar sobre o diagnóstico e sobre a intervenção Eu precoce. ouvi falar que celular dificulta muito o tratamento, né? E ele sempre, desde que nasceu, sempre na frente das telas, né? Aí eu só queria tirar dúvida se é isso mesmo. É porque o celular ele promove e ele oferece muitos estímulos. Então, toda criança, ela, quando não estimulada em outras formas, o celular ele é uma ótima ferramenta para suprir esses estímulos. O autista ele tem normalmente muita necessidade de regulação sensorial e as telas elas proporcionam isso. As pessoas neurotípicas elas têm outras formas de suprir isso, seja ouvir música, praticar algum exercício físico. Você já viram aquelas bolinhas de ficar apertando? Isso é uma forma de regulação sensorial. Só que com a criança é mais difícil, porque a criança ela depende do adulto para mediar essa regulação para ela.
E ela não tem tantas formas de se regular, então normalmente ela usa o próprio corpo. Não sei se vocês já viram criança andando na pontinha dos pés. Então, esse é um dos sinais. Girar em volta do próprio eixo. Tem criança que tem estereotipia motora, que chama flapping, que é uma forma de autorregulação também. Então, o celular, ele é uma forma da criança ela ter essa autorregulação e ter os estímulos necessários para ela. Inclusive, é bem prejudicial o uso das telas, porque, assim, no primeiro ano de vida da criança, seja ela autista ou não, é o período que a criança ela mais produz sinapses, que são as ligações cerebrais. Então, ela vai aprender muito mais nesse 1 ano de vida do que no resto da vida dela. Se eu ofereço a tela desde cedo, eu estou matando, de certa forma. Eu acho que o Eric ele vai poder falar bem mais sobre isso. Possibilidade dessa criança aprender. Por isso que é tão importante oferecer outras formas de estimulação para essa criança. E por isso que é importante também a investigação desde cedo. Só interrompendo, o pai dela é meio grosso dessa criança, então ele não aceitava. Então a criança começava a berrar, dá o celular quer ficar quieto. Ele tá fazendo muito barulho na minha cabeça, então ele não aceitava. Então, para ele, dando o celular, a criança ficar quieto, para ele tava bom, sabe? Nisso a gente vai entrar também em outros assuntos, né? Seria até a questão de geração compulsória de filhos. Sabe, pessoas que não estão preparadas ou que aceitam o filho apenas se for neurotípico. Inclusive, eu li sobre essa semana, se você não está preparado para ter um filho atípico, você não está preparado para ter um filho. Porque o seu filho não vai seguir uma cartilha e não vai vir da forma como você espera que ele venha. Então, se você tem um filho, ele nasce com um transtorno ali do neurodesenvolvimento e você não está preparado para isso, quem vai pagar por isso não é você, é o seu filho. Então, essa é uma questão já bem mais complexa, que a gente vai falar até sobre essa cultura de compulsória mesmo, de ter filho, de essa ideia familiar que a sociedade ela impõe, principalmente para a mulher. E aí a gente sai um pouquinho do autismo em si. A Maria de Lourdes. Sim, a Maria de Lourdes está com a mão levantada aqui também, e o Alex. Oi, bom dia, Clécia. Bom dia. Bom, eu tenho algumas dúvidas aqui sobre autismo, até porque eu tenho um neto, quando ele era bem pequenininho, a gente desconfiava que ele tinha problema de autismo, mas com o tempo foi normalizando. E aí eu também estudei um pouquinho sobre o assunto, e o que me confunde um pouco é que, pela lei, o autista ou o autismo, ele é reconhecido por lei como deficiência, porém há algumas opiniões que são divergentes, que não é considerado uma deficiência, mas sim, como você falou, é um transtorno de desenvolvimento que começa na primeira infância, que eles têm dificuldade de interação social e comunicação. Aí eu queria entender o seguinte, como há essas diferenças, né, essas divergências de opiniões, qual a diferença entre deficiência e autismo? E também uma coisa que eu fico curiosa, até alguém falou de neurociência que está estudando, como que a neurociência ela pode ajudar nesse processo, né, de ter uma qualidade de vida melhor das crianças com autismo, e qual parte do cérebro o autismo ele é afetado? Porque haja visto que o cérebro é uma coisa tão complexa, e eu sou muito fascinada pelo cérebro, né? Dizem que a gente tem 87 trilhões de neurônios. E por que essas sinapses, elas não se conectam? É alguma parte do cérebro que está, sei lá, fechada, que não consegue, sabe, sinapsar? Enfim, eu queria entender, porque eu acho que o autismo é uma coisa muito complexa, porém, eu já vi casos de crianças com autismo leves e mais graves. Eu conheço, né,
né? É sobrinho por consideração. Ele começou a andar aos 2 anos, ele não fala, e a mãe é 24 horas dedicada, levando em médicos, ela não trabalha, ela vive para ele. Ele com 2 anos, agora ele está com 3, ainda é fralda, é mamadeira, ele não fala. Ele só ri às vezes, mas assim, você percebe que parece que ele não está no mundo, parece que ele está e não está. É uma criança assim, bem distante, você vê pelo olhar. Então, assim, eu acho que é bem complexo isso, né? Não, sim, realmente. É um assunto bem complexo, são vários pontos que você citou. Tem algumas partes que não são da minha área em si. Eu trabalho mais com a parte do comportamento, com modificação de comportamento, com ensino de habilidades, mas eu vou tentar responder o que eu conheço. Tá. Se a gente for pensar sobre esse tema de autismo ele é uma deficiência, não é uma deficiência. Por lei no Brasil hoje, o autismo é sim considerado uma deficiência. E eu, inclusive, particularmente, eu acho que realmente deve ser considerado. Não porque ele cumpre os critérios de deficiência. O autismo não é doença, como eu bem falei no começo. Só que nós não temos políticas públicas atualmente para lidar com todos os casos de forma específica. Eu tenho casos hoje na clínica a gente vai voltar agora à área social, de que vocês devem ter o conhecimento de que maternidade, em grande maioria, fica por responsabilidade da mãe. Então, nós temos inúmeras crianças, maior parte das crianças do Brasil, sem a presença paterna. Quando eu falo de casos com crianças com dificuldades, com deficiência, esse número ele dobra. Gente, eu só vejo mulher, eu só vejo mãe na clínica sendo responsável por essas crianças. Assim, quase 100%. Mulheres que precisam abandonar as suas carreiras, abandonar as suas vidas para cuidar daquela criança. Porque normalmente, um caso de autismo, ele não é um caso isolado de autismo. Então, eu vou ter comorbidades associadas. Tem um caso de criança com autismo, com deficiência intelectual, com TDAH, com TOC, com TOD, com paralisia cerebral, com síndrome de Down. Então, são crianças que, na maior parte do tempo, passam fazendo terapias. Grande parte das horas dessas crianças são dentro de uma clínica. Então, se a gente for considerar que essas mães elas precisam abdicar de muita coisa na vida delas, elas não têm o suporte necessário para, muitas vezes, subsidiar o tratamento dessas crianças. Eu moro em Limeira. Aqui em Limeira nós temos o SEMA, que é um centro de atenção a pessoas autistas, que oferece 30 minutos de terapia por semana. É que 30 minutos, gente, não dá para fazer nada, absolutamente nada com uma criança. Uma criança que... vou pegar um caso até mais moderado. Uma criança que não fala, que se recusa a pegar nos objetos por conta própria, que pega a mão da mãe para poder ter acesso aos itens. Uma criança que só quer ficar no celular se não chora, que não cumprimenta as pessoas, que não mantém contato visual, que faz blapping o tempo todo para se autorregular. Isso é um caso moderado. Para fazer 30 minutos de terapia por semana, isso não vai ajudar no caso dela. Normalmente, essas pessoas precisam de planos de saúde, que são caros. Os planos, atualmente, eles têm limitado muito as terapias especiais. Pelo menos aqui em Limeira, gente, tá impossível de você fazer terapia praticamente por plano de saúde. Porque os planos querem oferecer 1, 2 horas por semana. E é pouquíssimo. Então, se eu tenho um caso, que seria o transtorno em si,
enquadrado como uma deficiência, eu consigo garantir direitos legais para essas famílias. Consigo garantir, por exemplo, o LOAS, que é uma bolsa, um auxílio governamental para mães que consigam comprovar que a criança ela precisa de ajuda terapêutica, ajuda médica, e que a família não consegue suprir financeiramente com o tratamento com os custos desse tratamento. Então, eu acho que inserir o autismo como uma deficiência é mais uma garantia de direitos. É uma forma de hoje de poder ajudar essas famílias. Se futuramente houver mais possibilidades, houver mais clínicas gratuitas que consigam ajudar de fato essa população, tudo bem, vamos rever então essa questão do autismo ser considerado uma deficiência. Mas hoje eu não vejo um problema tão sério dele ser considerado. Eu acho que nós temos lutas muito mais, não importantes, mas muito maiores em questão de público do que uma denominação em si. Não sei se eu falei mais do que eu deveria, mas deu para entender? Deu sim. Falou muito bem, aliás. Eram essas dúvidas mesmo que eu tinha. Bom, esse é um assunto bem complexo, né? E eu espero que o trabalho que vocês fazem possa ajudar essas crianças, porque a gente realmente vê a dificuldade, e eu tenho bem perto, né? Com essa criança que eu relatei agora, as dificuldades da mãe. A mãe é 24 horas para essa criança. Realmente, a criança não interage, a criança não pega nada sozinho. Assim, ela está acabada, ela largou o trabalho. É bem isso que você falou. 100% é a mãe, né? É ela que corre para cima e para baixo. E assim, é médico praticamente todos os dias, para quando ele cresça na fase mais infantil, adolescência, talvez ele possa ter uma qualidade de vida melhor, mais independente, que eu não sei se há cura para o autismo, né? Espero que, sei lá, a medicina encontre, né? Não, então, a gente volta a falar que não tem cura exatamente por não ser uma doença. Então, vai ser um transtorno que vai acompanhar essa pessoa por toda a vida dela, só que a ideia da terapia é que essa pessoa ela fique o mais funcional possível para conviver, para conseguir cumprir o que ela quer. Gente, o maior sonho da minha vida é parar de atender os meus pacientes. É sério, meu sonho é uma criança chega comigo com uma dificuldade, eu não vejo a hora de parar de vir. Porque se ele parar de vir, quer dizer que eu consegui ajudar, que aquela dificuldade foi superada. Então, é uma profissão, toda essa questão das terapias, a gente trabalha para não ver mais a pessoa. Só que isso vai acompanhar ela a vida inteira. Da questão que você falou sobre o comprometimento cerebral, já não é tanto a minha área, porém, a gente pode pensar, por exemplo, dentro das funções executivas. As funções executivas no cérebro, ela vai trabalhar com a memória de curto prazo, com o controle inibitório. Então, sabe aquilo quando a gente pensa uma coisa, quando alguém fala uma coisa bem boba pra gente, e a gente quer responder assim, só que a gente pensa que eu preciso desse emprego. Não posso. Sei. Esse é o controle inibitório. Eu não posso, só porque veio na minha cabeça, tacar o telefone na parede. Então, eu vou ter um raciocínio lógico e criterioso de que, não, essa ação não é adequada. O autista, por ele ter a função cognitiva prejudicada, ele não tem isso, na maioria das vezes. Se eu tenho, que aí a gente vai variar, né, de caso para caso. Mas são pessoas que normalmente não filtram, não tem esse filtro que a gente tem para, não vou falar sobre isso. Nossa, não vou falar que essa espinha na cara dessa minha amiga tá gigante. Não, eles vão falar sim. Eles vão ser literais. Mas aí já
muito da minha área, dessa questão de comprometimento cerebral em si. Mas era isso. O Alex também está complementando aqui. Você falando lembrou meu filho. Não tem filtro para falar. Fala assim, a gente vai corrigir ele, vai falar alguma coisa com ele contra-argumenta, sem filtro qualquer para falar, né? Ele tem isso. E a questão também, ele tem um hábito, assim, é um hábito muito estranho, né? Desde cedo, né? Ele tem uma mania de espadinha. Ele vai pro quarto dele lá e fica na espadinha dele lá e fica por um montão de tempo. Não sei se ele tá estressado, não sei, mas ele pega a espadinha dele lá, entra para dentro da espadinha, qualquer coisa é espadinha, tá, gente? Pega lá e fica lá brincando e deixa cair umas 1000 vezes a espadinha no chão. Mas ele entra lá pro quarto dele e fica, né? No questão de escola, realmente ele tem uma dificuldade em algumas matérias, algumas coisas, mas em compensação, em uma área que é mais da tecnologia, ele se desenvolve muito bem, né? Mas o que você falou, questão motora, eu identifiquei, né? Ele tem essa questão também. Os comportamentos dele também são bem, como eu falei, né, diferente. O que você está falando exatamente, olha assim, puxa vida, estou vendo o Samuel. E assim, para a gente, eu entendo essa questão das mulheres, né, na questão de a grande parte das mulheres estar à frente de estar com os filhos, né, uma coisa até, eu acho que até natural para mim, tá? Mas eu quero estar acompanhando muito de perto essa situação com meu filho, tanto que eu levo no hospital, eu levo no psiquiatra, eu levo no psicólogo, em todos os lugares, eu que estou acompanhando, a minha esposa está trabalhando e eu estou do lado, né? Então eu acho que eu sou 1% dessa galera aqui, desses homens que fazem esse papel, porque eu quero ser um pai presente. E, assim, eu, como pai, eu quero entender como ajudar o Samuel, né? O que você poderia me dizer de uma forma assim, clara até para mim, né, que sou um pouco leigo sobre isso, como eu poderia ajudar meu filho nesse processo? Que nós estamos ainda na descoberta, né? Mas como eu poderia ajudar, né, na questão de comportamento? Por exemplo, ele fica muito nervoso rápido. Eu nunca vi uma pessoa ficar tão rápido nervoso. Ele se estressa e, ao mesmo tempo que ele se estressa rápido, ele se acalma rápido. É uma coisa assustadora. É muito diferente pra gente, sabe? Eu tenho uma filha, né? E às vezes o pé de guerra com os dois é muito difícil. Né? Às vezes ele faz um comparativo com a irmã. E é muito complicado mesmo quando dá umas crises nele, quando dá umas crises de estresse nele, difícil mesmo, né? Então, assim, eu não sei por onde andar, né? A gente dá um remédio, tipo um calmante natural que o psiquiatra passou para ele, mas não acho que é um dos melhores caminhos, tá? Acalma um pouco, dá sono nele, mas não significa que o acalma de forma a ter consciência de pensar. Ele fica no mundo das ideias, como você fala, às vezes ele entra num universo que não adianta a gente conversar com ele, ele não volta, ele volta quando ele quer, mas ele vai para um outro lugar e a gente percebe que ele vai para um outro lugar. E a gente não sabe para onde vai. Aí eu falo, filho, volta, volta pra gente, brincando assim, né? Mas a gente percebe essas situações, sim, bem parecidas com o que você está falando, está relatando. É bem difícil a gente analisar, assim, um caso, assim, geral, do que você está falando, mas eu não conheço o Samuel. É um menino incrível. É incrível ele, é um garoto super incrível. Tenho o que falar do meu filho, ele é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele tem suas limitações, né? Existem algumas ferramentas que são mais gerais, que a gente acaba usando e adaptando de caso a caso, mas algo que é muito importante é que, sabe
noção de previsibilidade que nós temos? Eu sei que eu estou aqui com vocês agora. Mais tarde eu preciso ir fazer uma supervisão lá em Piracicaba. Aí à noite eu vou chegar e vou fazer isso, isso e isso. Então, eu sei o que vai acontecer depois dentro da minha rotina. Uhum. Para a pessoa autista, existe uma dificuldade muito grande nisso. Eu não sei o que vem depois. Então, eu tenho um controle da minha rotina na minha cabeça. Isso me dá segurança. Para a pessoa autista, é muito difícil, porque eles não têm esse controle. Então, normalmente, nós oferecemos essa previsibilidade. Então, eu posso montar, por exemplo, um quadro de rotina visual. Uhum. Então, eu vou demonstrar ali para aquela criança. Olha, hoje é terça-feira. Não, hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Na quinta-feira você faz isso, isso e isso. Quinta-feira escola, você tem natação, você vai assistir tal programa que só passa de quinta-feira, e eu ofereço essa previsibilidade para ele. Porque, assim, a gente não consegue modificar, mesmo com o uso de medicação. Gente, isso é para tudo, para tudo. Eu não mexo na cabeça de ninguém. Eu não entro na cabeça de ninguém e mudo os comportamentos dessa pessoa de dentro para fora. Eu mudo o comportamento de fora para dentro. Então, eu modifico o meu ambiente, eu vou tentar me antecipar. O que normalmente desorganiza o Samuel? São barulhos muito grandes, barulhos muito altos? São situações que tem muitas pessoas? É questão de ele não saber o que vai acontecer? São temas específicos? Então, posso fazer uma listagem disso. E quando essa criança precisar passar por determinadas situações, eu já tenho um plano do que fazer. Então, por exemplo, tem pessoas que usam abafadores sonoros, porque são mais sensíveis a som altos. Então, eu vou antecipar, vou modificar o ambiente para inserir ela. Eu não vou tirar ela de participar de uma festinha da escola ou de algum outro ambiente que ela precisa estar. Não, eu vou fazer uma modificação, eu vou conversar com a escola. Eu vou falar para a professora dar mais atenção e colocar ele sentado na primeira fileira. Eu quero levar ele na feira, eu vou levar num horário que esteja mais calmo. Então, são modificações de rotina que nós fazemos. Porque, por mais que ainda exista muitas pessoas que entendam toda essa questão neuroatípica, existem pessoas que não entendem e que acham que é frescura e que acham que são pessoas querendo ter privilégios. Então, a gente não vai conseguir apoio em todos os locais. Então, eu acho que como pais, como terapeutas, como pessoas que convivem com essas pessoas que têm essas necessidades especiais, nós devemos fazer essa mediação no ambiente. Então, eu acredito que seja assim, sabe? Nós precisamos, primeiro, ter conhecimento do que essa criança é capaz e o que ela tem dificuldade. Se eu não tiver dados, é tudo achismo. Ele entrou em crise porque ele não gostou de tal festa. Será que ele não gostou de tal festa ou ele não gostou de um ambiente que estava presente naquela festa? E você, Alex, você tem uma vantagem muito grande em relação a várias famílias. É que o seu filho é verbal. Então você ainda tem esse privilégio de poder perguntar para ele: o que te faz bem? O que você gosta? O que você não gosta? E fazer adaptações dentro disso. Mas eu acho que é com diálogo, com calma
e com respeito ao que ele sente, porque muitas vezes a gente acaba entrando de, mas isso é tão fácil de fazer, você não consegue? Não, Então, realmente. no começo eu tinha essa mentalidade, de verdade. Eu confesso que como eu não entendia e não tinha entendimento do que se tratava com Samuel, eu era um pouco grosso e ignorante com alguns aspectos. Desde que o psiquiatra falou assim, olha, ele tem uma visão diferente de mundo, eu falei, opa, opa, tem alguma coisa diferente aqui, né? O psiquiatra falou assim, olha, você vê colorido, às vezes ele vai ver cinza. A visão dele é diferente da sua. Ele tem uma dificuldade intelectual um pouco, né? Ele fez alguns exames lá, identificou algumas coisas positivas, outras, né, que aí dentro disso que nós fomos buscar entender um pouco melhor o Samuel, né? E depois disso mudei muita coisa. Uma das coisas foi o meu pensamento. Mudou a chave. Mudou a chave, sentei, vamos conversar, vamos entender um pouco melhor o Samuel, quem é o Samuel, né? E o que você está falando tem me ajudado bastante. A gente está tentando adicionar uma rotina para ele, porque ele realmente tem uma dificuldade referente a rotinas, né? Precisa ter uma rotina para ele, ter um direcionamento para que ele possa fazer, senão ele não faz. Não faz mesmo. Não tá Se não tiver no panorama. Não tá, não faz. Não faz. Não adianta, não faz. existe uma instabilidade cognitiva muito forte. Então, eles não conseguem ter um start, mudar a opinião, mudar a rotina de uma hora para outra. Precisa de um planejamento. Entendi. Então, já me ajudou bastante, tá? Não parece, mas só as pequenas dicas, as pequenas observações, para mim já foi muito importante, né? Como eu falei no começo, eu sou extremamente leigo nisso. E está sendo muito bom saber um pouquinho mais sobre o assunto, né? Está sendo muito legal. Obrigado, viu? Ai, gente, muito obrigada. Eu falo muito, mas é porque eu não tenho acho que esse costume de conversar até com tantas pessoas ao mesmo tempo, e aí eu solto muitas informações, mas eu tô gostando muito da nossa conversa. Oi, Fernando. Oi, eu de novo. Ó, só alguns pontos assim, eu achei. Eu também gosto, eu converso demais, viu? Vai ser. Também tô achando que você tá muito bem. Não tem nada de timidez em você, não, tá? Tá conduzindo muito bem. Tá? Só alguns pontos, assim, realmente, ó, eu acompanho a comunidade, assim, eu posso afirmar que não são 100% das mães, mas 99 ali, 98, viu? Conheço muitos pais que mudaram a vida por conta de estar, né, perto das crianças, né, da família, né? E teve acho que até pro Alex também aí, uma sugestão assim, porque a gente se vê nesse mundo, a gente vai tentando várias coisas, né? Então, mesmo com o laudo de autismo, a gente foi estudando, né? Eu gosto muito de artigo científico, né? Então, tinha outra síndrome também que chama de intestino permeável, né? Então, algumas crianças que eram diagnosticadas com autismo, os pais retiraram leite, né, e produtos industrializados, e essas crianças, elas melhoraram, né, então, assim, elas não tinham autismo, elas tinham era um outro problema que causava inflamação no cérebro delas, né, então, assim, e os autistas mesmo, eles já têm essa questão intestinal muito afetada, né, questão de pele também, e então, assim, a gente evita o máximo aqui em casa, até molho de tomate a gente mesmo faz um molho, sabe? Então, assim, a gente mudou a alimentação de todo mundo também, né? Acho que teve alguém que tocou também no ponto de plano de saúde e sobre doença ou não, acho que você pontuou muito bem também sobre a questão jurídica, né? Então, assim, falando do plano de saúde, assim, é mais uma indicação mesmo, tá? Não leve a mal. Mas o Sul América, ele tem um pacote TEA, né? Então, eles estipulam um atendimento mínimo semanal para criança, que são de 13 horas, né? Eu não sei se em todas as regiões do Brasil é coberta, aqui em Brasília tem, né? Então, o Sul América, ele tem esse pacote TEA. Então, assim, é um dos
poucos, talvez o único plano de saúde que tem esse pacote, né? Que ele não ser, vai ter menos dor de cabeça com terapias, né? E vou até colocar um relato aqui nosso, né? A questão de o autismo enquadrar ou não como doença. Então, assim, a gente tem que ficar atento o que a legislação fala, né? Então, um dos nossos meninos, né? Na época, o Lucas, ele tinha 7 anos. E o Lucas, ele é não verbal, usa fraldas, a gente tem que fazer tudo por ele, cortar cabelo, as unhas, escovar, né? E simplesmente a gente chega com a notícia aqui que ele não teria direito a monitor nem a turma especial, né? Isso pela Secretaria de Educação, né? E antes de entrar na justiça, a gente tem que tentar os meios administrativos, né? Então a gente vai ali no Conselho Tutelar, Regional, Secretaria, vai tentando, e assim, todos foram negados, né? Então, assim, a gente... Por quê? Porque a lei não amparava. Naquele momento ali, a lei não estava enquadrando, não dava suporte para eles. Tanto que a gente, né, nós entramos na justiça, pagamos os advogados, pasmem, assim, perdemos. Então, tem as apelações, depois foi um procurador, né, que julga ali já no Ministério Público, perdemos também. E depois a gente, nas apelações ali, ainda foi um desembargador, tá? A esfera federal, acima do juiz, e também perdemos. Então, assim, então essas questões jurídicas, a gente tem que ficar atento nelas também. Então, às vezes, a questão de tal ou não como doença ali, de ser síndrome, não, então a gente tem que, essas questões eu vejo, né, que está mais ligado ao tratamento do que você pode conseguir com o plano de saúde, com a justiça, com o Estado, né? Então, mas acabou que assim, a gente vai se adequando aqui, né? Mas assim, é um ponto muito importante, né? Para quem está nesse meio, ficar atento também a as questões jurídicas também, sabe? Sim, inclusive, o, só o laudo... É porque, assim, o autismo ele pode conceder um laudo temporário, né, para as crianças. E esse laudo temporário, ele vai fazer com que ela tenha direitos de ter a terapia, de ter um acompanhante na escola. Aqui onde eu moro, a cidade, ela oferece um professor auxiliar, um acompanhante, e os planos de saúde, eles também podem mandar os acompanhantes terapêuticos para a escola. Só que na cidade do lado, já não. O município tem uma lei dizendo que não pode mandar um acompanhante terapêutico. Então, que a escola ela fica responsável por ajudar as crianças e ofertar os professores auxiliares. Mas não tem professor auxiliar para todo mundo. Então, por mais que existam subsídios na lei, na prática é muito diferente. A gente não tem pessoal especializado, não tem amparo, né, do governo, em muitos casos, para conseguir ajudar essas crianças. Tem criança que não consegue ficar sozinha em sala de aula, que precisaria, né, do auxílio de um professor. E até um perigo, né, para ela mesmo e para as outras crianças, né? Sim. Tem crianças que têm comportamentos heteroagressivos, têm comportamentos autolesivos, ou então que tem uma dificuldade sensorial muito forte. Não consegue ficar no meio de outras crianças mesmo por muito tempo, e precisaria de uma sala de autorregulação, que também não tem nas escolas. Então, na prática, a inclusão do autismo ela é muito bonita. A gente tem agora no mês de abril, tem o mês da conscientização, dia 2 de abril, o Dia Mundial do Autismo, tem festa em todas as cidades, mas na prática a gente não vê essa inclusão. Festa com muito barulho, né? Festa com muito barulho. A gente tem um amparo em lei, mas que na prática não funciona. Uma questão muito ridícula na minha cidade. Eu fico muito estressada. Que é assim, tem 3 planos de saúde aqui. E aí, assim, 2 planos de saúde, eles fecharam venda para pessoa física. Então, apenas pessoas jurídicas, acima de 3 vidas, podem
aderir a esse plano. Então, porque eles viram que estavam tendo um aumento, né, em casos de terapias especiais, então eles fecharam a venda. Então, essas pessoas não conseguem mais ter o plano. E outro plano que estava querendo reduzir de 20 horas semanais para 3. E aí é um plano que é da Rap Vida, não sei se vocês conhecem. É um plano que dá muito problema no país inteiro. Que eles cortam as terapias, que eles não oferecem o que eles vendem, né? Eu sou a maior crítica desse plano de saúde. Mas porque eles retiraram, né, as horas de terapia de muitas crianças que precisavam, que estavam evoluindo. E hoje essas crianças ou estão sem terapia, ou elas dependem daquela meia hora do governo. Então, nós temos um problema muito grande de auxílio para essas crianças na minha cidade hoje. E no dia 2, no Parque da Cidade, estava lá todas as clínicas fazendo festa, comemorando a inclusão. Inclusive esses mesmos planos de saúde. Eu tive um problema, ainda tenho um problema sério onde eu moro. Para minha filha também, a gente está acompanhando a questão também. E não temos convênio médico. Minha esposa é professora do Estado, né? E no servidor público não tem profissionais para os meus filhos. A condição do meu filho eu não tenho. Tivemos que, dependendo da situação, tivemos que entrar no Conselho Tutelar para fazer uma solicitação para um especialista, para tanto para o Samuel quanto para a Heloísa. E foi um suor, foi um trabalho tremendo, né? E assim, não tem não tem para especialistas qualificados em convênios médicos aqui, perto de onde eu moro, não. Se eu for levar meus filhos, como eu estou aqui em São Paulo, e eu moro no Imbu, eu estou na Zona Sul. Se eu quiser levar para especialistas, é na Zona Leste, Zona Oeste de São Paulo, Santana, ali Parque do Carmo, ali pro lado de lá, no ABC, para poder. Levo 2, 3 horas de viagem só para levar as meninas. Você tem uma maior gama de opções. Em Limeira, nós temos 2 neuropediatras e uma consulta com uma neuropediatra aqui é R$900. Então, mas aqui no Imbu não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Infelizmente, é um mercado. Gente, autismo virou mercado. E é um mercado muito rentável. Então, temos profissionais que não têm capacitação para trabalhar com isso e trabalham, médicos que não têm capacitação para trabalhar, para diagnosticar e fazem diagnósticos errôneos, ou então não fazem diagnósticos. Então, infelizmente, virou um mercado de peixe. Então, eu acho que o meu conselho para quem está nessa situação ou que acha que pode enfrentar isso é tentar se cercar o máximo de conhecimento. É estudar, é buscar informação. Tem uma página muito legal no Instagram que chama Lunaaba, que é com Anselmo Lacerda. Ele é um professor, um pesquisador na área de educação especial e ele traz muitas informações e traz muitas indicações de profissionais para poder trabalhar, para poder estudar. E eu acho que é isso, gente, é tentar se cercar ao máximo de informação científica, porque tem muita informação errônea que pode gerar preconceitos e gerar diagnósticos errados e acabar prejudicando mais ainda algo que já é difícil.
Eu acho que a gente já passou um pouquinho do nosso horário, mas eu quero agradecer quem ficou todo o tempo, quem ouviu, quem participou. Pedir desculpa novamente pela minha falta de, de contato. Imagina, Cleo. Obrigada, pessoal. Eu tô bem surpresa, na verdade, pela participação do pessoal. Eu não sabia que era um tema que despertava tanta curiosidade. Eu acho que acho que é a primeira vez que a gente traz esse assunto aqui na arte, né? E a gente pode ver de programar mais encontros aí, porque é um tema bem amplo, né? E a gente filtrando aí os pontos e trabalhando isso em rodas de conversa para a gente falar mais sobre o assunto, né? Então, obrigada pelo pessoal que participou, obrigada, Cleo, também pela sua disponibilidade, por ter compartilhado conhecimento aqui com a gente. E eu acho que é isso. Obrigada, então. Obrigado, Cléo. Tchau. Obrigada, pessoal. A gente se vê no próximo, então. Bom almoço para vocês. Tchau. Obrigada, Tchau. Jéssica. Igualmente. Obrigado, Tchau, hein, tchau. Clécio. Tchau, gente. Até mais.